3. Chupa essa manga! Direto do canal Chupa essa manga. Aqui está o professor Jean. E a partir de agora vamos começar a nossa revisão de Sociologia, a nossa provinha global, meu filho, terceira etapa. E você sabe que aqui no Santa Cecília a vida acontece, beleza? Aqui é simples demais, o vídeo vai ser bem curtinho. Eu quero só chamar a sua atenção de algumas observações importantes. E aí, meu amigo, benção! Manga bem docinha, beleza? Não esquece do filme O Aluno, tá bom? E você já sabe que aqui vai passar som de carro, de onde, de avião, o satanás, mas você presta atenção em mim, tá certo? Na revisão tá tendo um somzinho ambiente, não tem como evitar, mas vamos chupar essa manga junto, meu irmão, tá certo? E o capítulo da nossa global, só recapitulando o nosso conteúdo programático, é o capítulo 16, o mesmo do provão, idosos, diferenças de idade, e mais o 17, que é mudança social, que é um capítulo repetido, como eu falei na sala de aula. Então, a sua prova, 90% é do capítulo 16, beleza? Recomendação, dá uma lida, dá uma outra lida no capítulo 16 do nosso livro de Sociologia, tá aí, você tá vendo aí aparecendo na tela. E claro, o filme O Aluno, que também tem por título Uma Lição de Vida. Saiu do Netflix, mas aí você procura online aí para dar uma assistida novamente, porque você sabe que tem questões do filme, tá bom? Então vamos lá, essas são algumas recomendações importantes e aí a gente vai chupar essa manga e fazer, ó, show, dar show nessa prova aí, beleza, galera? Então vamos lá. Olha, gente, a primeira coisa importante que eu quero só chamar a sua atenção, porque quando se trata, deixa esse caminhão passar. Adoro, passou. Então vamos lá. É você entender, gente, quando a gente vai tratar sobre a diferença de idade, tratar do idoso, gente, você tem que entender como é que se entende o idoso, o que é o idoso, como é que eu poderia conceituar o idoso. É isso que eu quero que você entenda, gente, porque daí é que surge o preconceito, a discriminação, uma pessoa só porque ela tem idade, que a gente usa aquela expressão etarismo. Deixa eu só ir lá para mostrar para você, viu? Para você não chupar uma manga verde. Lá na página 255, olha lá, tem assim, ó, estereótipos, preconceito, discriminação. Ó, não sei se está pegando aí, ó. Aqui, ó, terceiro parágrafo. Assim como existe sexismo, a gente falou lá da objetificação da mulher, podemos dizer que existe o etarismo, que é o preconceito e a discriminação por motivo de idade. Seria um preconceito etário, daí etarismo. Constitui ofensa sujeita apenas previstas no Estatuto do Idoso. Chupa essa manga, Estatuto do Idoso. Chupa essa manga, Estatuto do Idoso. Chupa essa manga, Estatuto do Idoso. Presta atenção no Estatuto do Idoso, tá certo? Gente, porque muitas pessoas entram nessa fase, tá certo? E aí tem a história da aposentadoria, né? E aí eles deixam de ter uma atividade econômica ativa. E aí, como é que se conceitua esse objetivo de vida? Então, como é que se conceitua o idoso? Tá certo? Então, como é que é entendido? Então, idoso, gente, tá certo? É um conceito socialmente construído. Presta atenção. Isso significa o quê? Que as características, elas são atribuídas aos idosos por conta de, olha, as características que vão dando ao idoso: desatualização tecnológica, insegurança, falta de perspectiva de vida, inatividade. Então, são construídas, de novo, são construídas pela sociedade, não sendo inerente, não é inerente aos aspectos biológicos, tá certo? Dessa fase da vida, tá certo? Um idoso, ele pode ser tão inovador, ele pode ser tão atualizado tecnologicamente quanto um jovem, tá certo? Por isso, cada sociedade ela tem o seu próprio conceito de idoso, tá certo? Em algumas, em outras sociedades aí, a velhice é uma fase para viajar,
É uma fase para se ocupar projetos alternativos. Então vai depender da sociedade. Então é socialmente construído esse conceito de idoso. Então poderia até colocar umas aspas. Idoso é entendido hoje como um conceito socialmente construído. Tá certo? Então, e por conta disso aqui vem que se consiste o etarismo, como eu acabei de dizer. Tá certo? Tranquilidade? Então, outra coisa importante que eu quero destacar aqui antes de entrar no Estatuto do Idoso, tá certo? Presta atenção. É o seguinte, gente. Como trata da questão do idoso, então, vamos para os extremos. Os extremos é o seguinte, ó, o extremo. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui, só para segurar aqui meu livro. Entre os extremos, ó. Jovem e adulto. Sacou aí? Presta atenção. Jovem e adultos. Tá certo? Só que o número de jovens e de idosos, tá certo? Na população mundial, segundo vários relatórios que já foram feitos, eles apresentam causas desse aumento. Então, algumas causas provocam o aumento. E uma delas é urbanização, assunto que a gente já tratou na sociologia. A queda da taxa de natalidade. Olha, basta eu pegar como exemplo o continente europeu. Há uma baixa taxa de natalidade. A queda da taxa de mortalidade infantil. Já isso tudo é por causa de quê? Eu vou lhe mostrar lá no livro da gente, na página 253. Temos o privilégio de viver em uma época em que os efeitos da industrialização refletem-se claramente em nossa vida. Graças às novas tecnologias, aos extraordinários avanços da ciência. A partir do final do século XIX, porque aí nós temos, presta atenção, por termos água encanada e purificada, esgoto canalizado, antibióticos e vacina, os 4 principais elementos que mudaram completamente o ciclo da vida da espécie humana. Então, se vive mais. Então, urbanização, queda da taxa de natalidade, a queda da taxa de mortalidade infantil, a redução do número de filhos por família. Tá vendo como é muito parecido com a Europa? Então, aumenta-se claro a expectativa de vida. Existem muitas outras, mas essas, gente, são as principais causas, tá certo? Da população se tornar mais idosa. Rapaz, é fácil demais isso aqui. Aí eu entro aqui, gente, num ponto aqui, ó. Num ponto importantíssimo aqui, ó, no livro, que é sobre o Estatuto do Idoso. Cara, fica ligado nessa questão aqui do Estatuto do Idoso, tá certo? Presta atenção, ó, no Estatuto do Idoso. Olha o que ele diz aqui, ó. Sancionado pelo governo brasileiro em 2003, representa o principal documento legal dessa mudança na visão da velhice. Há uma nova visão da velhice, gente. Presta atenção aí, se toca aí no que eu falei aqui no início da revisão. Presta atenção, veja. É a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, tá certo? Assegurar o idoso a absoluta prioridade, efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. Estatuto do Idoso, artigo 3º, 2003. Chutou aí essa manga aí, tá certo? Então, tem que haver uma mudança nesse conceito de velhice. E aí, para haver essa mudança do conceito de velhice, tem que haver a valorização. Tem que haver a valorização. Tá certo? Não tem como. O mundo está ficando grisalho. O mundo está ficando grisalho. Grisalho. Olha aqui meus cabelos branquinhos já no meu cavanhaque aqui, judaico. Tá vendo aqui, ó? O mundo já está ficando grisalho. Tá certo? Então, como a gente falou, existem continentes que apresentam a maior taxa de idosos em relação à população total. E esse é o continente europeu. O mundo está ficando grisalho, então tem que haver uma nova abordagem sobre o conceito de velhice, tá certo? É um fenômeno que se apresenta... Meu Deus! É um fenômeno que se apresenta em escala mundial, não tem por onde correr. Sendo, claro, mais frequentemente nos países desenvolvidos. Então a velhice ela é mundial, mas nos países desenvolvidos é muito maior, diante daquelas características todas que eu falei para você, tá certo? Então, é uma transição demográfica comum, não tem como. Esse mundo está ficando grande, é uma transição demográfica, tá certo? Não tem por onde correr, gente, tá certo?
E aí, pra gente fechar a nossa revisão, que aí, como eu falei, que o capítulo 17 é um capítulo repetido, que é o capítulo chamado Mudança Social. Mudança social, gente, ela acontece na história mundial. Não tem como, cara. Tá certo? Então, aqui no livro eu quero só dar uma dica, porque é fácil demais isso aqui, ó. Exemplos e definição de mudança social. Poderíamos dar muitos outros. Por exemplo, até recentemente no Brasil a população de idade escolar matriculada era pequena. Hoje cerca de 97,6% das crianças em idade escolar. Para poucos jovens chegavam à universidade no Brasil até algumas décadas passadas. Hoje o ensino superior cresce velozmente. Então tudo isso é classificado como mudança social. Então há cerca de 50 anos a maioria dos povos indígenas do Brasil dedicava-se à caça e à pesca, à coleta e à prática da agricultura primitiva, em que era utilizada as mãos ou ferramentas. Hoje muitos grupos já se utilizam de máquinas agrícolas. É uma mudança social também. Hoje a maioria dos jovens inicia sua vida sexual antes do casamento. É uma mudança social. Tá certo? Uma prática totalmente vetada em épocas passadas. É uma mudança social. Tá certo? Então, a maior parte das sociedades se comunica e passaram a viver junto e a ter filhos sem estarem oficialmente casados. É uma mudança social também. Então, a mudança social, ela é algo dado na história da humanidade. Não tem por onde correr. Então, tá aqui a base da perguntinha que tá na minha prova. Chupa essa manga! Então, no mais, eu vou me despedindo aqui de vocês e vamos se garantir nessa prova, beleza? Agora chupa essa manga aí, ó. Dá uma sacada aí, ó. Tá bom? Aí eu me despeço de vocês. Valeu, Juninho! Churu, churu, churu.